Apesar de mais de 80 milhões de pessoas terem sido infectadas e mais de 1 milhão terem morrido de Covid-19 ao redor do mundo, em 2020 houve momentos em que parecia que não estávamos vivendo uma pandemia. Praias lotadas, máscara no queixo, brigas e bate-boca nas ruas, aglomeração em protestos negacionistas. A máscara é uma das principais recomendações da OMS para a prevenção ao coronavírus. Mesmo assim, pessoas foram flagradas desrespeitando o pedido da Organização Mundial da Saúde e leis municipais que puniam quem não a usasse. Um caso notório foi do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que humilhou um guarda municipal que chamou sua atenção por não usar a máscara em uma praia de Santos, litoral paulista. Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz, ele falou que, eu falei, vou ligar para ele porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Vou passar o telefone então, Bel. Eu não vou falar o celular do senhor, O despejo de aplica. tá. Não falei pra ele. Cuidado com os dados, aí passa outro. O desembargador foi afastado pelo CNJ do seu cargo no Tribunal de Justiça de São Paulo. No Brasil, o uso da máscara é obrigatório por lei federal desde julho. O presidente Jair Bolsonaro foi flagrado tanto antes quanto depois de ter sancionado a lei, interagindo sem usar máscara com apoiadores em estabelecimentos, manifestações e visitas oficiais a estados. Bolsonaro testou positivo para o coronavírus em julho. Entre abril e junho, protestos que se diziam contra o isolamento social e em defesa do governo foram criticados pela aglomeração em grandes cidades e também pelo tom antidemocrático. Manifestantes, muitos sem máscara, gritavam frases de ordem, com pedidos de fechamento do Congresso e do STF por meio de uma intervenção militar. Bolsonaro participou de alguns deles. Em abril, discursou em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Em maio, cumprimentou apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. Além das manifestações contra a máscara, o distanciamento social e as vacinas contra a Covid-19 também foram criticados. Reino Unido, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Polônia foram alguns dos países que registraram esse tipo de protesto. Esse público, influenciado por teorias conspiratórias e notícias falsas, zombavam da eficácia dos imunizantes produzidos por laboratórios, institutos de pesquisa e universidades tradicionais como a Oxford. Pregou que medidas de lockdown prejudicavam o crescimento econômico e também negou a letalidade da pandemia. Um homem sem máscara invadiu um ato na praia de Copacabana e derrubou cruzes que haviam sido fincadas na areia em memória das vítimas de Covid-19. Além das estacas, a ONG Rio de Paz cavou 100 covas rasas em um dos cartões postais do Rio de Janeiro, no momento em que a doença já tinha matado 40 mil pessoas no país, em junho. Enquanto depredava a homenagem, o aposentado Réquel da Cunha Osório, de 78 anos, reclamava do tom do protesto que considerava ser um atentado contra as pessoas. Acordou com essas ações da esquerda. Ninguém suporta mais isso. Querendo terror. Isso é terror, isso é bobagem. Outro homem, o taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva, se revoltou e também invadiu a instalação, mas para recolocar as cruzes no lugar. Márcio perdeu o filho de 25 anos por Covid-19 2 meses antes. Meu filho morreu com 25 anos. E ele tá de palhaçada aí. É palhaçada sim. Respeita os outros. É uma manifestação dos outros. O presidente da Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, disse depois da confusão que nunca presenciou uma cena dessa em outros protestos da ONG, que também foram feitos na praia de Copacabana.
Flávio Graça, superintendente da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, acompanhava uma vistoria em um bar na Barra da Tijuca no dia 4 de julho, quando foi coagido por um casal, ambos sem usar máscara, que cobravam explicações sobre o trabalho feito pela Vigilância Sanitária. Olha só, Triana, eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não, engenheiro civil, formado, Não, ele não melhor sabe. do que você. A reportagem exibida pelo Fantástico, que mostrou a discussão entre Flávio Graça e os cidadãos Lívia Vale e Leonardo Santos, viralizou nas redes sociais. Após a repercussão do caso, o casal conversou com a imprensa e só disseram estar arrependidos de terem saído de casa naquele dia. O que eu falei pra ele é o seguinte: eu me arrependo sim de ter saído de casa. Da gente ter decidido ir no nosso restaurante que a gente gosta tanto. Vídeos de festas organizadas clandestinamente em todo o Brasil mostram ambientes fechados com muita aglomeração e pessoas sem máscara. Para driblar as autoridades, as informações sobre as festas eram compartilhadas em aplicativos de mensagem e na internet. Cadê o eventozinho clandestino? E a resenha vai rolar mesmo? Mas para rolar, eu mando localização. No Alabama, nos Estados Unidos, jovens criaram as festas do coronavírus, que segundo autoridades locais serviam também como um concurso. Quem pegasse Covid-19 primeiro receberia um pagamento. A médica Tiziane Zambuja voltava de um plantão de 24 horas quando decidiu confrontar pessoas que se reuniam em uma festa clandestina que acontecia em uma casa do outro lado da rua onde morava. Ela alega que tentou conversar com quem estava na festa para que acabasse com o barulho, mas não foi atendida. Por causa disso, Tiziana teve um rompante. Ela quebrou o espelho retrovisor e trincou o para-brisa de um carro estacionado na calçada da residência. A partir daí, ela foi perseguida e espancada por frequentadores da festa. Chamou a polícia mesmo, alguém chamou, tem que chamar mesmo. A médica teve o joelho esquerdo quebrado e as mãos pisoteadas. Só 3 pessoas tentaram apoiá-la. Uma delas, seu vizinho, levou um soco na boca de um dos envolvidos na confusão. A polícia foi chamada um tempo depois. 6 pessoas, 5 homens e uma mulher, vão responder por crimes de lesão corporal. Um dos agressores é um policial militar, que foi afastado das ruas pela corporação. Essas fotos de praias do Rio de Janeiro lotadas não foram feitas antes da pandemia. Banhistas ocuparam as faixas de areia mesmo quando regras de isolamento impostas pela prefeitura não permitiam isso. No Leblon, no feriadão do dia 12 de outubro, o cenário era de pós-pandemia, mas o Brasil alcançou nessa data a marca de 150 mil mortos pelo coronavírus. Só em 3 de novembro que a Prefeitura do Rio liberou a permanência na areia. O desfile de 2 mulheres de biquíni em um carro conversível na rua Dias Ferreira, no Leblon, terminou em briga no meio da rua. A arquiteta Aline Araújo estava em um bar quando presenciou a cena e jogou uma garrafa em direção ao carro, que acertou em cheio as costas da empresária Sheila Mack. As 2 mulheres se posicionaram em suas redes sociais. Tem um vídeo meu, aliás, não é meu, né? É de 2 pessoas da vida. Hoje, assim, refletindo, falou, gente, as mulheres estão sendo pagas pra fazer aquilo ali. Tô certa? Eu acho que eu tô. Porque eu tenho certeza de que eu não mereço apanhar à toa, tá? Aline Araújo foi indiciada por difamação e injúria ao insinuar que Sheila e sua amiga seriam garotas de programa. O namorado dela, Maurício Barros, por infração penal leve por ameaçar a integridade física de uma pessoa, mas sem resultar lesões corporais, por ter arrancado a parte de cima do biquíni de Sheila. Uma crise de energia dificultou ainda mais a vida dos cidadãos do Amapá. Por 3 semanas, 90% da população do estado ficou sem água e luz em plena pandemia. O apagão começou no dia 3 de novembro, quando o incêndio atingiu a subestação de energia elétrica em Macapá.
Durante o período, moradores foram às ruas protestar contra o blackout. 120 manifestações foram notificadas pela Polícia Militar. A queda de energia afetou o controle sobre os números de infectados e mortos pelo coronavírus.